Romanos, do versículo 18 em diante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Romanos 1, 18 em diante, em nome de Jesus. O título é A Idolatria e a Depravação dos Gentios. Amém? Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescutáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corrupto, e de ave, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, imundice para desonrassem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural de mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus lhe entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, e soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e à sua mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que não são dignos de morte, os que tais coisas, praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Palavra do Senhor, pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor me deu esta palavra, eu falei, Senhor, como que eu vou falar desta palavra? Eu nunca trouxe essa palavra, estou achando ela um pouco difícil para mim falar. Mas o Senhor falou para mim, filho, não é você quem fala sou eu. Então você está aqui para fazer o que eu mando. Então a gente não estamos aqui para escolher, mas para fazer o que Deus nos determina. Amém, irmão? Né? E ele diz, né, para cada um de nós, aqui como ele diz, né, porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, né? Então aqui o Senhor fala para cada um de nós, que se nós não fazemos o que o Senhor manda, nós não andarmos na obediência de Deus, o Senhor todo dia fala e exorta cada um de
você quer, está errado, porque você não está fazendo o que Deus está mandando cada um de nós fazer, irmão. Então ele diz aqui, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta em cima de todos aqueles que não fazem a vontade dele, que andam fazendo a coisa errada, né? Porque quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos conhecimento da palavra do Senhor. Então nós vivíamos como nós queríamos, nós agíamos como nós queríamos, e tudo a gente achava que estava certo, tudo a gente achava que estava normal. Mas no dia que nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, que Ele nos chamou e trouxe para o seu glorioso caminho, e abre a palavra para nós todo dia, com ensinamento, ensinando a cada um de nós, nós temos que fazer o que Ele nos manda. Se nós não andarmos na justiça e no amor dele, a ira dele sim pode vir em cima de qualquer um de nós, se não estiver fazendo a vontade dele. Então muitas das vezes o irmão diz, eu estou sentindo isso, não está dando certo, aquilo outro não está dando certo. Olha para dentro de você, procura, examina a ti mesmo, para ver se você realmente está fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça, para que você possa receber as bênçãos celestiais do Pai. Vamos olhar para dentro de cada um de nós, não murmurarmos, mas olharmos a nós mesmos, as nossas ações, o que nós estamos fazendo, os nossos procedimentos, se os nossos procedimentos, as nossas ações estão de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém, igreja? Porque se nós estivermos na posição que Ele quer, no ensinamento que Ele nos dá, nós só vamos receber dele a justiça, nós só vamos receber dele virtude, amor e a misericórdia dele. Porque Ele vai achar em cada um de nós filhos e filhas dignas do seu verdadeiro amor. Ele não vai achar infidelidade em nós, vai achar nós fiel a Ele, como Ele é fiel a nós. Amém, igreja? Então nós temos que ter essa vigilância, ter esse cuidado, para que não possamos ser achados como injustos, mas na justiça santa de Deus. Amém? Né? É o que ele fala, se andarmos na justiça, nós somos mais do que vencedor, né? E no 19 ele fala, porquanto o que de Deus pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Tudo que nós temos que conhecer, Deus manifesta a cada um de nós. É só nós buscar, é só nós pedir, é só nós viver na obediência e tudo vai acontecer na nossa vida. Mas se você só quer receber e não quer dar nada em troca, como que você quer ser sempre abençoado? É você abrir a boca e dizer, meu Deus, eu estou precisando disso, e o Pai vai e abre as portas para você. Não, Ele abre, mas não abre da forma que Ele gostaria de abrir. Ele só te dá um pouquinho para você sentir só aquele gostinho. Aí se você sentir desejo de buscar e fazer a vontade dele, a porta vai ser escancarada. Amém? Porque tudo nosso vem dele. Glória a Deus, né? E aqui no 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o teu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que neles fique inescutável, né? Porque tudo nós vemos, tudo nós contemplamos, toda a maravilha de Deus, né? Quando eu olho para cada um do meu irmão, eu estou vendo o quê? A criação de Deus, o amor de Deus, eu estou vendo as maravilhas que Deus tem feito. Quando nós olhamos para as árvores, para tudo que nós olhamos, nós vemos o quê? A criação, a perfeição de Deus. Então nós temos que fazer o quê? É dar glória, é agradecer por tudo, porque só dele só vem coisa boa para aquele que busca em espírito e verdade. Porque se o nosso próprio Pai carnais nos dava doutrina a nós, quando nós pedimos uma coisa a Ele, que nós não tínhamos feito o que Ele queria, Ele poderia até dar, mas não dava naquela hora, dava depois. Então, porque Deus é o nosso Pai Celestial, vocês acham que Ele vai fazer tudo naquele tempo e hora que nós queremos, se nós estivermos errados? De maneira nenhuma Ele não vai fazer. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele corrige, Ele vai nos corrigir. Quando nós aceitamos a correção do Pai e procuramos andar no que Ele nos ensina e fazer a sua vontade, tudo acontece, tudo é de bom para nós. Se
nós estamos doentes, nós somos restaurados à saúde. Se nós estamos com necessidade das coisas, as portas é abertas, porque Ele é o Pai, Ele dá tudo, Ele faz tudo por nós, mas no querer dEle, na hora dEle, não no nosso querer, nem na hora que nós queremos, porque pedir, todo mundo sabe, não tem um filho que não saiba pedir alguma coisa ao Pai. Quando a minha filha vem pro meu lado, Bel, fala logo o que você quer, porque eu já sei que ela está querendo alguma coisa. Quanto mais nós ficamos, meu Deus, meu pai, ele já disse, minha filha vai me pedir alguma coisa, meu filho vai me pedir alguma coisa, e será que nós somos merecedores daquilo que nós estamos pedindo a Ele? Será? Vamos entrar para dentro de nós e vamos nos ver as nossas falhas, vamos procurar nos corrigir, para que assim nós possamos receber, porque Ele não deixa de dar, mas que Ele também vai botar em cada um de nós um tempo de espera. Ele vai, porque Ele é Pai, Ele corrige. O Pai que ama, Ele corrige, Ele exorta teu filho. Muitas das vezes um pai chama um filho a atenção, aí diz assim, aqueles pais dão uma palmada naquele filho, não podia fazer isso. Perdidas são aquelas que não pegaram nele, porque amanhã, depois, quando ele crescer, ele é um homem de verdade. Aquele que o pai só passa a mão, quando cresce, vira um bandido, vira um marginal. Aí o pai fala, eu não sei porquê. É porque não deu o ensinamento, não ensinou, fez todas as vontades. Então a gente tem que puxar a rédea um pouquinho e depois a gente solta. Mas que a gente tem que corrigir, tem. Não é assim, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E assim o Senhor faz com nós também, nos ensina, nos corrige, né? Porque muitas das vezes nós só queremos. Olha, eu fiquei com esses problemas de água que está aí, eu fiquei agoniada, digo, poxa, eu não podia estar faltando água logo agora, esse mês de agosto, que eu tanta visita veio na minha casa. Deus disse o quê? Eu faço como eu quero. E não faltou, e nada está faltando. Não tem na minha casa, mas tem na casa da minha irmã Luciana, tem na casa do meu irmão Alain, e vamos lá buscar, e todo mundo toma seu banho, todo mundo dá glória a Deus. Quer dizer, não é uma correção para mim? Foi, porque eu já estava murmurando antes do tempo. Amém? Então eu digo, o Pai corrige a gente, o Pai nos bota no trilho. Nós temos que aprender isso, amém, igreja? Glória a Deus, né? E porque as suas coisas são invisíveis. São invisíveis para nós não ver o que nós não queremos ver. Porque tudo Deus fala conosco, tudo Ele nos ensina, tudo Ele nos exorta. Amém, igreja? E Ele diz aqui, né? Porquanto, tendo escolhido, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptíveis, em semelhança da imagem de homem corrupto, de ave, de quadrúpede e de réptil, né? Então nós temos que ver aqui o que é, né? Que o Senhor está falando para cada um de nós, né? Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. O povo que faz tudo isso, eles não glorificaram Deus como Deus, mas glorificaram a imundícia, a perdição, tudo que não leva ao céu, que não leva ao reino de Deus, isso eles tomaram para eles. Se fizeram loucos, como nós vemos muitas das vezes, abrindo muitos que se diz pastor, missionários, tudo, abrindo a boca em direção ao Senhor, ensinando, falando coisas que o Senhor não mandou falar. São loucos, são irrepreensíveis. E o que Deus manda falar, para que haja crescimento na vida daqueles que estão ouvindo a palavra, eles não dão, mas dão o que eles querem, que é o proveito de cada um deles, né? E nós não fomos chamados para ensinar ninguém para proveito de cada um de nós, mas ensinar para proveito de todos, tanto para mim, tanto para os meus irmãos, se faz presente. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Então nós não podemos de maneira nenhuma deixar de glorificar o nosso Deus. Nós temos que glorificar Ele, porque a partir do momento que você não glorifica, você não santifica o nome do Senhor, você está dando a sua glória, que era para você dar a Deus, você está dando para as imagens, para as mentiras,
mentira, para as ilusões, para as mentiras, para esse engodo, para isso que você tem tudo para falar. Mas quando é na hora de falar de Deus, você não tem palavra nenhuma para falar. E isso vocês pensam que é agradável a Deus? Não é, porque vocês não estão ensinando o que Deus manda, que é que cada um de nós viva em espírito e em verdade na presença dele, não na mentira. Aquele que não faz a vontade de Deus, engana ele e engana os outros. São tudo o quê? Estão sendo enganados pelo diabo, que veio no mundo para matar, roubar e destruir. Não edifica, só prejudica. Mas aquele que anda na justiça de Deus, no amor de Deus, ele tem vitória, ele é abençoado, ele é agraciado. Nada para ele falta e nem para ela, porque o nosso Deus, ele é poderoso para mudar qualquer quadro. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí o Senhor fala aqui, né? Dizendo-se sábios, tornaram louco, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corrupto, de aves, de quadrúpedes e de répteis, né? Porque a gente vê muito idolatrando homem, idolatrando ave, idolatrando animal, idolatrando tudo. Mas o verdadeiro que merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho, eles não idolatram. Eles nem falam no nome de Jesus. Porque se falar no nome de Jesus é capaz deles até se afundar de tanto medo de largar aquilo que eles já estão acostumados de viver na mentira, de viver no envolto, de viver enrolando os outros. Mas aqui não. Aqui nós falamos de Deus, nós falamos do Deus vivo, do Jesus Cristo que cura, salva e santifica. É esse que governa esse lugar aqui e a vida de cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, né? E ele diz aqui, pelo que também, no 24, pelo que também Deus entregou as suas consciências de seus corações, a imundície para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, né? E o Senhor fala, né, que aqui, ó, pelo que também Deus entregou a consciência dos seus corações. Os corações deles estavam em quê? Nos desejos do mundo, nos desejos da prostituição, nos desejos da mentira, nos desejos da carne, que só serve para a perdição. E só estavam nesses desejos, enquanto que nunca vieram ter o desejo de conhecer, de viver em santificação, de viver a verdade de Deus, a verdade que purifica e que santifica. Então o Senhor fala, mudou tudo neles, né? E pelo que também Deus entregou a consciência dos seus corações, coração cheio de malícia, cheio de mentira, desonraram os seus próprios corpos entre si. Quando o Senhor diz desonrar o seu próprio corpo entre si, Ele está falando de tudo. Ele não só está falando de uma mulher com mulher, de um homem com homem, não. Está falando das mentiras, da injúria, de tudo que se faz que não é de acordo com o Senhor. Você está trazendo perdição para você, perdição no seu corpo, para a sua alma, que é para ser santificada no Senhor. Ela está cheia de quê? Cheia de tudo isso aqui. E você acha que com toda essa imundícia você vai ver a glória de Deus? Você vai entrar no céu? Você não vai, não. Porque no céu não entra a imundícia, no céu não entra a mentira, no céu só entra os santificados. Então santifica-se, nós nos santificamos através da palavra de Deus todo santo dia na nossa vida. Amém, igreja? Porque o mundo está aí, ó, cheio de ilusão, cheio de coisas que todo mundo vê e acha que aquilo ali está certo, está bonito, mas não está. Aquilo não é agradável a Deus, porque eu sou disso. Tudo que está no mundo está no maligno. Mas aquele que está em espírito, está na graça de Deus, está na salvação eterna, caminhando para a glória, para junto do Pai Celestial. Porque esse tabernáculo aqui, ele do pó, ele veio para o pó e vai voltar. Mas o meu espírito, ele vai subir para Deus, ele vai subir para a glória. Foi como o irmão falou aqui no estudo, só não escutou quem não quis. Porque todos nós que aceitamos Jesus, estamos na presença dele, nós não vamos para nenhum purgatório, para nenhum tribunal da
conta não, porque a nossa conta nós já temos que dar enquanto nós estamos aqui, ó, nesse plano terreno. Então vigiamos as nossas atitudes, os nossos querer, tudo isso tem que ser vigiado, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vem ceifar, levar cada um de nós para o reino, buscar nós não sabemos. Nós podemos estar aqui todos ali conversando, terminar o culto e todo mundo ir para a sua casa e Deus dizer assim: eu vou buscar uma daquelas ovelhas. Será que estamos preparados? Né? Que é o que sempre que a irmã Érica, quando prega, pergunta. Então, gente, vamos nos preparar enquanto estamos aqui. Não vai pensar que você vai se preparar lá no céu, não. Lá na glória, não. Você já tem que partir daqui santificado e preparado. Amém? Glória a Deus. Nossa preparação é aqui. Nós aqui, pode dizer, você está no mundo, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós pertencemos ao mundo celestial. Então nós temos que vigiar as nossas atitudes, para que na hora que o Senhor vir escolher um de nós saber para onde nós vamos. Amém? Porque para nós não tem mais esse negócio de dizer, eu vou lá prestar conta do meu exato, não. Não tem isso não. Não se iluda, que não tem mais isso. Nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, andamos na obediência, para que possamos chegar lá na glória. Porque senão, meu filho, se nós não chegarmos na glória, para nós não tem mais caminho e jeitinho não. É o fogaréu do inferno que vai estar lá se preparando para aquele que aceitou Jesus aqui e não fez a vontade dele. Amém? Não andou na obediência, não andou no caminho. Amém? Então vigiamos, né? Porque a nossa irmã sempre ela pergunta: será que estamos preparados? E no dia do estudo foi falado. Quer dizer, cada dia o Senhor fala de uma forma diferente. Todo dia o Senhor fala com nós, nos mostra o caminho. Nós temos que fazer o quê? Nos vigiar e permanecer, né? Se a gente gostava de falar da vida dos outros, não vamos falar mais. Se nós gostamos de viver brigando, discutindo, vamos parar com isso. Se gostamos de uma mentira, vamos sair fora da mentira, que isso não leva ao céu. Amém? Se temos aquele procedimento de estar apontando o outro, vamos parar com isso. Isso não é agradável a Deus. Amém? Se nós queremos chegar lá na glória, nós temos que agir como Jesus agiu. Amém? E o ensinamento está aqui, ó. Está na nossa mão, ó. Na nossa mão. A palavra de Deus aberta para que nós possamos entender. Amém? Ela não está obscura. Ela está aqui, ó. Falada, determinada para que nós andemos nela. Né? E muitos acham que eu posso, quando eu chegar lá em cima, é que eu vou dar conta do meu fato a Deus e eu vou para a glória. Não é assim, não. Nós já temos que sair daqui preparado. Amém? Glória a Deus, né? E no 25 ele diz: por isso mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Né? Nós temos que servir a Deus, que é o Criador, é bendito eternamente na vida de cada um de nós. Amém, igreja? Né? E no 26 ele fala: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu servo. Isso tudo aqui, se você leu lá o Velho Testamento, você viu tudo isso, está escrito o que aconteceu. Mas o que aconteceu lá, está falando para nós hoje aqui, para que nós não viemos praticar coisas desagradáveis a Deus. Uma mulher ela pode sim ser sensual, se arrumar, ser bonita, mas para quem? Para o marido dela, para o namorado dela, para o noivo dela. Não é se arrumar para outra mulher achar ela bonita. Uma mulher pode achar uma outra bonita, mas não nesse interesse que está havendo aqui, né? Porque eu olho para minha sobrinha Luciana e digo: você é linda, minha irmã Érica, minha irmã aqui, como falo com meus irmãos, como falo com meu irmão Alanzinho, né? Vocês são bonitos, vocês são
ficar se interessando por outra, o homem ficar se interessando por outro. Isso tudo é maligno, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Quando isso acontece, gente, é porque aquela pessoa já desceu o último grau na presença de Deus. Deus já não está mais ligando para aquele tipo de coisa. Por quê? Porque Ele mesmo procurou a perdição dele, Ele mesmo procurou que o corpo dele fosse usado para imundícia. Amém, igreja? E o corpo nosso é santo, é onde o Espírito Santo de Deus habita, é morada de Deus. Então vamos ter cuidado, vamos nos santificar, está entendendo? Não vamos pensar em ter malícia, ter maldade, não. Vamos olhar o olho de Cristo, vamos contemplar a maravilha de cada um. Vocês são maravilhosas, são lindas, minhas irmãs, mas são lindas em Cristo Jesus. Meus irmãos são lindos, são maravilhosos. O irmão olhar para o outro e dizer, irmão, hoje está bonito, né? Mas ele está bem com os olhos santificados de Deus, não com o olho mudando do mundo, não com o olho do diabo que quer levar a prostituição, a safadeza que só leva a perdição. Amém, igreja? Nós temos que olhar com o olho nosso, tem que ser olho santo, ungido, que nós somos o Espírito Santo de Deus falando aqui nessa terra. Nós somos Jesus que levamos a palavra para aqueles que não conhecem. Então vamos ter cuidado, vamos nos manter fiéis, firmes e confiantes do Senhor. Glória a Deus, né? Não vamos de maneira nenhuma usar, porque como muitas das vezes, uma vez aconteceu, mas você é linda, você nem parece que é mãe dessas meninas. Você parece até que é irmã. Onde é que eu pareço que eu sou irmã da minha filha? Onde é que eu pareço que eu sou irmã de Ingrid? Eu sou mãe de Ingrid. Né? Eu vou me sentir elogiada. Aí a hora que o diabo aproveita para fazer o quê? Para fazer com que o pensamento já está guardado. Né? Não, eu me vejo mãe dela. É a minha filha que eu amo. Está entendendo? E sinto orgulho dela parecer comigo. Mas agora dizer que eu pareço irmã dela? De maneira nenhuma. Eu sou mãe. E você se bota na posição de mãe. Tem esse negócio, porque eu pareço irmã da minha filha, não. Você é mãe. Você é mãe. Você é mãe, tem que botar respeito ali na coisa ali. Não é se achar, porque eu pareço irmã da minha filha, não. Sou mãe. Tá? E é assim que nós temos que agir. Para quê? Para que possamos andar sempre na glória de Deus. Porque quando você se envaidece, é quando o diabo está em derredor, aproveitando o lance para fazer você pensar besteira e agir da forma que não é agradável ao Senhor. Glória a Deus. Assim semelhante também os homens. É da mesma forma. O irmão Alain não parece irmão de Alanzinho, ele é pai do Alanzinho. Há um respeito, há um carinho. É isso que tem. Não tem nada porque parece o irmão dele. Irmão não, é filho. Está entendendo? A gente tem que dar glórias a Deus por isso. Porque nós sabemos aonde o Senhor quer nos botar, a posição que somos. Filhos e filhas do Pai, princesas, somos varoas honradas pelo Pai. E nós somos santas, temos que viver nessa santidade. Não deixar que a imundície do mundo venha entrar na nossa mente e no nosso ouvido. Os varões são filhos de Deus, são varão de Deus, seus homens são escolhidos de Deus para falar a verdade, para falar o amor de Deus. Se põe na posição de filho. Eu sou filho, eu sou um varão consagrado ao Senhor Jesus. Eu sou uma varoa consagrada ao Senhor Jesus. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Amém, igreja? Então, gente, nada de iniquidade, nossos olhos têm que estar cheios da virtude do amor de Deus. Você vê que quando você sabe que você é de Deus, você tem o amor de Deus em você, e pessoas que nunca te viram e você nunca viu, passam por você e dizem, Pai do Senhor, irmã, você olha assim e diz, Pai do Senhor. É um gozo no coração da gente, porque está vendo o Espírito Santo de Deus na gente. Amém, igreja? Eu tinha muita coisa ainda para falar, mas a hora nos cobra, então vamos ficar com esta palavra, né? E que os irmãos quiserem continuar meditando na palavra, que assim seja feito em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade e passo a direção do trabalho para o meu irmão Raimundo e o meu irmão Alan. Glória a Deus. Amém? As palmas logo.